Ce que Dieu a dit il y a 100 ans est très actuel, même plus actuel aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que le monde va vers un gouffre, que le monde se détériore de plus en plus. Lorsque nous regardons le manque de Dieu dans la vie des gens, on ne s'intéresse pas à Dieu. Ce qui intéresse les hommes, c'est seulement le succès économique, la puissance militaire, la puissance économique. Mais Dieu n'est pas présent dans notre vie. Robert Sarra nasceu no coração da África Ocidental, em Ourus, uma pequena aldeia da Guiné, no dia 15 de junho de 1945. Desde muito jovem, foi moldado por uma educação cristã profunda, recebendo influências tanto de sua família quanto de sua comunidade religiosa. Seus pais, devotos católicos, incutiram-lhe uma fé inabalável, que serviria de alicerce em sua trajetória sacerdotal. A Guiné, na época, era marcada por tensões políticas, mas Sarra manteve firme sua adesão aos valores da Igreja Católica, que, para ele, sempre representaram um farol de verdade e orientação espiritual. Após sua ordenação sacerdotal em 1969, Sarra seguiu para Roma, onde completou seus estudos teológicos na Universidade Pontifícia Urbaniana, mergulhando nas escrituras e na teologia tradicional da Igreja. Seu desejo de conhecer a fundo a doutrina católica e a espiritualidade litúrgica o levou a aprofundar-se nos ensinamentos patrísticos que ele considerava o alicerce da fé. Foi durante esses anos que se tornou um fervoroso defensor da liturgia tradicional e dos ensinamentos imutáveis da Igreja. Em 1981, o Papa João Paulo II o nomeou para a Congregação para a Evangelização dos Povos, onde ele logo se destacou por seu vigor pastoral e sua defesa da missão da Igreja na África e no mundo. Sua posição sempre foi clara. A fé católica não deve ser modificada para se adaptar às tendências culturais ou políticas, mas deve permanecer fiel à verdade revelada por Cristo. Ele via sua missão como a de preservar a integridade do cristianismo sem ceder às pressões externas. No início de 2010, com a nomeação de Robert Sarra como prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, ele se tornou uma figura-chave na preservação das práticas litúrgicas da Igreja. Sarra via a liturgia como o coração pulsante da fé católica, sendo essencial que ela fosse celebrada com reverência e aderência à tradição. Ele foi um defensor ardente da missa tridentina, vendo nela uma forma sublime de adoração que devia ser mantida e acessível aos fiéis. Em suas palavras, Robert Sarra afirmou: "A liturgia é o ponto de encontro do homem com o divino. Ela deve ser celebrada com o mais alto grau de respeito e amor a Deus, refletindo sua majestade e santidade." Para ele, a autenticidade da liturgia não deveria ser comprometida em nome de modernizações que visassem agradar ao homem, ao invés de glorificar a Deus. Sarra também foi firme na sua postura contra as inovações que surgiram pós-Vaticano II, defendendo a pureza da missa tradicional e a importância de se manter a reverência nas celebrações litúrgicas. A sua visão era clara. A Igreja deveria voltar suas atenções para a verdadeira renovação, não através de alterações superficiais ou modismos, mas retornando às raízes profundas da tradição, que sempre caracterizaram o corpo de Cristo. A verdadeira renovação da Igreja não pode ser confundida com a adaptação aos modismos do mundo. Ela deve ser uma renovação que retorne às suas fontes, à sua doutrina pura e inalterada. Ao longo de sua vida, Robert Sarra permaneceu fiel à sua missão de preservar a verdade revelada, não apenas em suas palavras, mas também em suas ações. A sua formação e experiência no Vaticano solidificaram-no como uma figura de autoridade que não temia desafiar as correntes modernas que se distanciam da verdadeira tradição católica. Em todos os momentos de sua vida, Robert Sarra se posicionou contra as tendências que buscavam remodelar a Igreja para se alinhar com os padrões do mundo. Para ele, as ideologias que buscavam modificar os ensinamentos perenes eram uma ameaça à integridade da fé. Sua postura em relação ao secularismo, ao relativismo e ao modernismo foi firme, sendo estas
as frentes contra as quais ele se levantava como um defensor incansável da verdade cristã. Ele observou que muitos tentavam redefinir a moral católica para se conformar às normas contemporâneas, especialmente em questões como o casamento, a sexualidade e os direitos individuais. Sarah não hesitou em denunciar tais tendências, afirmando repetidamente que a Igreja não poderia se render aos caprichos do tempo, nem adaptar seus ensinamentos para agradar aos ventos da modernidade. Em seu livro, Deus ou Nada, ele disse: a crise da Igreja hoje não é uma crise externa, mas uma crise interna de fé. Quando nos afastamos da verdade de Cristo, não apenas arriscamos a salvação, mas também corremos o risco de perder nossa identidade como Igreja. A postura de Sarah sempre foi a de resgatar a pureza da moral cristã, defendendo a Igreja contra aqueles que buscavam diluir seus ensinamentos imutáveis. Ele foi um crítico contundente do relativismo moral, que, segundo ele, enfraquecia a doutrina católica, levando muitos fiéis a adotar visões distorcidas sobre o que é certo e errado. Em uma entrevista concedida a Le Figaro em 2017, ele afirmou: a moral da Igreja não muda, nem pode ser adaptada à vontade do homem. O Evangelho é eterno, e a Igreja é a guardiã dessa verdade imutável. Além disso, a questão do casamento e da família foi uma das áreas mais tocadas por ele. Robert Sarra se opôs veementemente a qualquer tentativa de permitir a comunhão para os divorciados recasados, reforçando que tal atitude contradizia os ensinamentos claros da Escritura e da tradição. Ele reiterou que a moral cristã é incisiva, o casamento é indissolúvel, e qualquer tentativa de modificar essa doutrina representa um ataque à própria natureza do sacramento. A Igreja não pode mudar sua doutrina sobre o matrimônio, pois isso significaria negar a própria natureza e a verdade ensinada por Cristo. Outro ponto crucial de sua luta foi contra as tentativas de diluição da verdade cristã no contexto do ecumenismo. Sarra acreditava que o ecumenismo não poderia significar uma diluição das diferenças entre as religiões, mas sim uma reafirmação da verdade da fé católica. Em entrevista, o cardeal disse: o ecumenismo não deve ser entendido como a busca de uma síntese entre todas as religiões, mas como um esforço para levar os outros à verdade que Cristo revelou, que é única e salvadora. Sua postura clara e sem concessões fez com que Robert Sarra se destacasse como um baluarte contra os modernistas dentro da Igreja, posicionando-se como um verdadeiro guardião da doutrina e da moral. À medida que a Igreja Católica enfrenta desafios internos e externos, a figura de Robert Sarra se torna cada vez mais central, especialmente diante da morte do Papa Francisco, ocorrida recentemente. Considerando o panorama atual da Igreja, marcado por um crescente debate sobre os rumores a seguir, muitos veem em Sarra uma liderança providencial, capaz de restaurar a fidelidade à tradição e reafirmar os valores essenciais que definem a Igreja Católica. Sua postura firme contra os ataques à liturgia, à moral e à doutrina da Igreja o torna uma figura querida por muitos, especialmente entre os católicos que buscam um retorno à verdadeira prática cristã. Ele tem demonstrado, em todas as suas palavras e ações, que a Igreja precisa voltar às suas raízes e rejeitar qualquer tendência de se curvar às pressões externas. Robert Sarra possui uma visão clara sobre o papel do Papa e a missão da Igreja em tempos de crise. Ele acredita que o Papa deve ser um defensor da verdade imutável de Cristo, sem medo de desafiar as tendências do mundo moderno. Em suas próprias palavras, o Papa não deve ser um reflexo do mundo, mas um farol de luz que orienta a Igreja em tempos de escuridão. Com a morte de Francisco, muitos católicos esperam que Sarra seja eleito como o próximo Papa, confiante de que ele pode liderar a Igreja com coragem e fidelidade, sem se render às falsas promessas de um mundo que tenta constantemente minar os valores cristãos. O Papa é o guardião da fé e deve ser um exemplo de fidelidade a Cristo, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente do mundo. Com sua profunda compreensão da doutrina e sua integridade moral, Robert Sarra poderia sem dúvida ser a figura ideal para conduzir a Igreja
de volta ao caminho da verdade, em tempos de grande turbulência. Seu legado já é um de firmeza e fidelidade à fé católica, e muitos acreditam que sua liderança será essencial para enfrentar os desafios futuros da Igreja. Num mundo onde a fumaça da confusão penetra até os átrios do templo, onde muitos pastores se calam e o rebanho dispersa, a figura de Robert Sarra ergue-se como uma rocha inamovível em meio à tempestade. A Igreja irá sobreviver ao naufrágio da modernidade, mas ela precisará de um timoneiro que não tema a verdade, que não negocie com o erro e que compreenda que o Evangelho não foi dado para ser adaptado, mas para ser proclamado com ousadia. Sarra não representa apenas uma possibilidade para o papado. Ele encarna uma convocação à fidelidade, um eco da voz profética que clama no deserto da apostasia. Ou a Igreja se volta para suas raízes eternas, ou continuará a murchar sob o peso das concessões. A escolha que se apresenta ao próximo conclave é clara: restaurar a fé ou assistir à sua lenta agonia.